Nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui em nossa leitura de Números, capítulo 9, 10 e 11, e hoje o livro de Marcos, capítulo 2. Então vamos lá, gente. A celebração da Páscoa, vamos entender aqui a verdadeira Páscoa, né? E o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol, ao 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto de Sinai, ao pôr do sol do 14º dia, do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, mas alguns deles não puderam celebrar, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado um cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Você vê, a pessoa faz o errado. Aqui o tocar o cadáver simboliza tocar aquilo que é impuro, que é morto, né? E Deus um dia nos transportou da morte para a maravilhosa luz, das trevas, né, para a luz, da antiga vida para a nova vida. O cadáver, a impureza, simboliza aquilo que é morto, aquilo que não está vivo diante de Deus, aquilo que não é aceitável por Deus, né? Existem regras, existem limites, existem leis, existe o que é aceitável, o que não é. Você vê que aí começa a nascer o que? O espírito de rebeldia. Eu quero fazer o que eu quero e ainda quero que Deus me aceite e ainda rejeito tudo, achando que Moisés era o problema, né? Por que eu não posso? Por que fazer igual aos demais? Só porque eu fiz isso? Só porque eu não deixei de fazer aquilo? Só porque eu não consigo fazer? Só porque eu... Não, é as pessoas hoje. Mas por que eu não posso fazer? Por que eu tenho que ser praticante? Por que eu tenho que... Por que eu não tenho oportunidade? Por que eu não sou visto, não sou chamado para fazer tal coisa, sendo que como os demais? Porque você quebra princípios, porque você não quer andar segundo as regras da palavra, você quer andar segundo as suas regras e usufruir segundo tudo que você tem desejo. Em lugar nenhum no mundo dos homens, nem de Deus, nós vamos conseguir isso. Só vamos, nem no mundo do inferno. Por quê, pastor? Porque se eu fizer tudo que as regras de Deus mandam, o inferno não vai me ter. Se eu fizer tudo o que as regras do inferno orientam, que lá não tem regra, o céu não vai me ter. Então, para eu vivenciar algo que eu desejo, eu preciso me colocar debaixo de regras, leis e princípios. E é esse o que Deus está determinando aqui. Você vê que o espírito de rebeldia começou a querer entrar, né? Versículo 6. Foi o que nós acabamos de ler. Mas alguns deles não puderam celebrar. Então, vamos ver aqui. Versículo seguinte. Versículo 8. Moisés respondeu a eles: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum deles, ou de vocês, ou de seus descendentes, se tornar impuro por tocar um cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro quando a celebrarem. Obedeça a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Quer dizer,
A mesma palavra de Deus serve para nós que não somos judeus e para os judeus. A mesma palavra serve para todos. Mas aqui, pastor, peraí, aqui o impuro pode celebrar também. Exatamente. Se houver o arrependimento e a subjugação às leis para cumprir conforme está escrito. Não é assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu estou impuro e eu vou fazer do mesmo jeito. Não. Foi o que aconteceu na mesa com Jesus. Jesus não proibiu a Santa Ceia de Judas. Ele apenas deu uma palavra para que ele se arrependesse antes. Então, se a pessoa aceitar a correção antes, ele pode participar. O problema é a pessoa não aceitar a correção, um conserto, e querer participar, vivenciar os princípios e propósitos de qualquer maneira. Então, será eliminado. A Bíblia diz aqui. Então, o que é ser eliminado hoje? É perder a salvação. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui o versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até ao amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordenança do Senhor aos israelitas, partiam e conforme a ordenança do Senhor, acampavam, enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo. Eles permaneciam então acampados. Quando a nuvem se ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordenança do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordenança do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Quando se levantava pela manhã, eles partiam. Dia e noite e dia. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme então a ordenança do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas a Moisés. É o que tem acontecido conosco hoje, né? Ficamos por um tempo ali no nosso templo, e agora a nuvem está se movendo. Estamos indo para um novo propósito, e daqui a pouco ela vai se mover também. Quanto tempo? Aí eu não sei. Mas eu tenho certeza que um dia ela vai se mover para se estabelecer sobre um templo que ele vai nos confiar e nos entregar, para que aqui seja, na terra, o tabernáculo do Senhor, para que outras pessoas possam chegar. Então, acredito que de tempo em tempo essa nuvem se move para que a gente progrida, ande em direção ao propósito, à terra de Canaã, ao ato preparado por Deus para cada um de nós. O Senhor disse a Moisés, capítulo 10, verso 2, faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quer dizer, porque estava muita gente, mais de 2 milhões de pessoas. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Você vê, Deus ele preza organização, chamado, convocação e, acima de tudo, direção. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Então, assim, existe diferença entre situações e situações. Existem momentos para cada situação. E é o que nós aprendemos aqui. Deus trata cada coisa com um determinado tempo, em determinada condição. É o que nós precisamos entender. Não existe um padrão no mundo espiritual e nem na palavra. Nós precisamos sair desse padrão engessado. Eu vou vencer o desemprego. Vou fazer um jejum. Como se o jejum fosse a arma para o desemprego. Não, às vezes
Deus não quer que você vença. Deus não quer não. O jejum não vai vencer. O que vai vencer é a sua conversão. É a sua fidelidade. Eu vou pedir a Deus uma oração, levantar um propósito aí para o Monte Vale, plantar bananeira para Deus abrir uma porta. Mas você está sendo infiel no dízimo, está sendo infiel na oferta. Eu não entendo porque vira e mexe as coisas embanando. Ganho muito, mas eu consigo... ganho pouco ou ganho muito, mas as coisas estão sempre apertadas. Porque às vezes está faltando uma transformação de coração. Então não tem um padrão. Eu tenho que entender em que eu preciso me moldar, me remoldar, me ressignificar e ouvir e atender aquilo que Deus quer que eu faça. Essa é a forma de servir a Deus. Verso 8. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo, tá vendo? É eterno. Antigo Testamento, não, é eterno para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que o esteja oprimindo, toquem as cornetas. Hoje para nós o que é isso? É chamar reforço em oração, é ir para a igreja, é unir em fé com alguém da mesma fé, que esteja no mesmo nível espiritual, falando a mesma linguagem espiritual. Então aqui existe as condições de aliança, tá? Verso 10. Melhor, finalzinho do verso 9. Deus de vocês se lembrará de vocês e o libertará dos seus inimigos. Para nós hoje é a nossa oração em nome de Jesus, porque o Senhor hoje é o nosso intercessor. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. Tá vendo? Por isso que a gente faz a primícia, a oferta de primícia, encontro de primícia, e muitos ainda ignoram, porque não entendem a Bíblia, e por isso muitos caroços nos seus dia a dia. Se cumprindo ela, os caroços existem, imagina não cumprindo, né, gente? E verso seguinte aqui. E das duas ofertas de comunhão, elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então assim, quais as memórias que eu tenho criado diante de Deus? Deus vê tudo. Não, eu tenho que criar, alimentar o mundo espiritual com as memórias da minha vida, da minha servidão. E muitos não entendem isso. Tem muita gente que está no mundo espiritual como se estivesse com amnésia, não tem nada lá, ou tem muito pouco, pelo tempo que ele diz ser cristão. No 20º dia, no segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto a Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava o exército da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando os israelitas eram desmontados, os Gersonitas e os Meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos de acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua banda. Elisur, filho de Sedur, estava no comando. Selumiel, filho de Zeruzadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Elisafate, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Antes que ele chegasse, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisamar, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava o exército da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, o exército da tribo de Benjamim. Finalmente partiram o exército do acampamento de Dan, junto à sua banda, ou à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aizer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo de Azer. E Aira, filho de Elã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obade, filho de
midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu darei a vocês. Venham conosco e os trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei. Voltarei para minha terra e para meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar, no deserto, e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles diante daqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles dia e noite, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fuja diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou eles. É a ingratidão, né? O povo quer receber de graça, preferiam apanhar para ter do que trabalhar para conquistar. Essa é a palavra, tá, gente? Tem gente que prefere apanhar do governo aí, viver debaixo de um sofrimento para ter um Bolsa Família, do que rejeitar essa miséria que o governo dá para ter todo mundo na mão, né, cativo, no cabresto, e desenvolver fazer uma coxinha em casa, vender um negocinho ali, procurar um emprego. Não, eu quero é Bolsa Família. Então é a mesma coisa. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de guia, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Quer dizer, é questão de tempo para as pessoas aprenderem o que não sabem e achar que já sabem muito pelos que elas já aprenderam. E daqui a pouquinho já se rebelar contra aqueles que as ensinou. Foi o que aconteceu aqui, ó. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Quer dizer, a insatisfação começa a bater, né? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça do Egito. Olha só, lembrar do peixe, mas eles não lembravam do preço que eles pagavam, das costas, da surra, do sofrimento que eles tinham para poder esse peixe. Então esse peixe alimentava a carne com uma amargura muito grande. Eles não lembravam disso. Você vê, é a visão da carne, é a pessoa que está dentro da igreja com saudade do mundo. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Quer dizer, as pessoas só lembram do prazer. E é nessa época agora, né? Dentro da igreja é chato, que não sei o que, servir a Deus. Lá fora, olha só, o povo diverte. Será, irmão? É a pura ilusão da cadeia de porta aberta. Lembrando sempre que Satanás é ilusório, né? Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser maná. Olha, maná descido do céu, gente, não dá nem para descrever o que seria isso. E as pessoas, é porque nunca entenderam o verdadeiro sabor da vida com Deus. Eles estavam com Deus com interesse. Passou um probleminha, eles gostavam do prazer das suas carnes, né? Enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode tirar lição. O maná era como semente de coentro, tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná das redondezas, quer dizer, eles não queriam trabalhar. Lá eles tomavam a coça, chegava lá aquela marmitinha sem vergonha para eles poderem comer, eles achavam que estava, estava no luxo. E o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Quer dizer, eles tinham diversidade, fazia pão, bolo, broa.
Mas eles não queriam trabalhar, gente, não queriam fazer. Hoje é a mesma coisa, a pessoa quer tudo pronto. Se tiver que orar, tiver que ir para a igreja, melhor ficar em casa pela internet e deixar o profeta da profetada falar o que eu quero ouvir e ficar na esperança daquela palavra que massageia meu ego, massageia a minha vida, da manutenção da minha vida que eu vivo, sem precisar de mudança. É exatamente. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, olha, comida fina. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Deus dava o melhor para eles e eles queriam o pior de Faraó. Você acha que Faraó dava a mesma melancia que ele comia para eles? Você acha que Faraó dava a mesma comida que ele comia, dava para os escravos? Então Faraó dava o pior para eles e eles tinham saudade. Deus dava o melhor e eles ignoravam, desvalorizavam e não eram gratos. Verso 11. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Moisés falou assim: olha, eu não estou aguentando não, está difícil para mim lidar com esse povo. É um povo obstinado, um povo difícil de lidar. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos ombros? Irmãos, tem hora que pesa. Você dá o melhor e a pessoa quer o pior. Você dá o melhor e ainda não é o suficiente. E outro detalhe, as pessoas não dão o melhor. Eles não estavam dando o melhor nem de longe, nem o mínimo para Moisés. E ainda Moisés e muitos de nós somos culpados no final das contas e pagamos o preço. Porque nós não somos suficientes na expectativa desse povo tão exigente de coisa ruim. Verso 13. Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, como se a culpa fosse Moisés, As pessoas fazem errado, desejam um mundo velho, não se converte, continua fazendo tudo que é errado. E quem paga o preço é o pastor, é a igreja, é Deus, é o Moisés. Moisés que é o culpado. Eles ficam se queixando, dê-nos carne para comer. Olha, Moisés intercedeu ainda, Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Irmão, eu já fiz essa oração, tá? Se é assim que vais me tratar, mata-me. Só não pedi para Deus me matar. Se agradares de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Quer dizer, Deus nunca fez isso antes, que Moisés nunca pediu. Quando a gente pede, Deus envia. Porém, tem que haver um cuidado para a escolha. E hoje em dia está muito fácil ser de Deus. Mas a Bíblia fala que tem que ser o mesmo Espírito. Hoje as pessoas confundem. Eu visto a camisa se troca. O Espírito se habita. Corpo se une, corpo se transforma. Verso 18. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Aí você vê que Deus colocou uma condição ainda. Até para abençoar tem uma condição. Vocês querem comer carne? Então se consagra. Vocês querem que eu abençoe? Se consagra. Se coloque em posição. Deus podia só dar para eles para mostrar que era Deus? Não. Deus não tinha que provar nada para ninguém. Deus queria responder. Aí Deus falou o quê? Consagra. Mesma coisa para mim e para você. Você quer ver Deus responder? Se consagra. Se posicione. Volte para a igreja. Permaneça na igreja. Reveja sua caminhada. Retome as suas conexões espirituais. Por quê? Porque senão nada é feito. Deus tem a carne, mas antes disso Deus requer posicionamento, viu? Bota o povo para consagrar primeiro. Vamos lá, verso 19, para a gente dar um pulinho. Vocês vão comer, vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz de vocês, tenham nojo dela. Deus, quando Ele dá em abundância para dar uma lição.
porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haverá suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir. Então até Moisés estava entendendo assim, como que vai acontecer isso? E às vezes nós queremos entender como que Deus vai agir. Apenas se consagre e confie. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito deles veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Esse é um grande mal da igreja, irmãos. Uma pessoa, ela se envolve para fazer algo, a outra que não faz, muitas das vezes, fica toda indiferente. Nós temos que dar glória a Deus quando chega alguém para ajudar, e essa pessoa faz aquilo que eu não consigo fazer. Esse é o Espírito. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, nem todo mundo é chamado para fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender que Deus levanta pessoas, um para ajudar o outro. Esse é o espírito que deve estar na igreja, o espírito de cooperação. Vamos verso 29. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, em uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu recolher codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Ataavá o povo partiu para Azetote e lá ficou. Por que Deus fez isso? Para mostrar ao povo que pecado é pecado. Não tem pecado grande nem pequeno. Pecado é pecado. Deus falou: não precisa não, cuidado com a gula. Vocês não vão morrer de fome. Todo dia vai ter, não vai faltar. É o Pai Nosso, né, que Jesus ensinou lá na frente. Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Então é o pão que Deus supre a nossa necessidade diária. Marcos capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então aqui, Jesus tinha casa, viu, gente? Ele morava. Ele não era um abandonado, vivia de favor na casa dos outros, não. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens dizendo-lhe: um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim, esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados
a não ser somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos, espantados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei que estavam e os fariseus o viram comendo deixa eu virar a página aqui, gente. Com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E os discípulos de João, dos fariseus, estavam jejuando. Algumas pessoas viram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão os dias quando o noivo lhe será tirado, e nesses tempos jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior os rasgos. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo. Certo sábado, Jesus estava passando pela lavoura de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Quer dizer, vocês são pregadores e não conhecem a palavra? No dia do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui quebrou a questão de guardar o sábado, simbolizando sábado, viu, gente? Aqui nós guardamos o sábado como dia do Senhor para devoção e não para não fazer nada. Nós tiramos para adorar a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até o nosso próximo